Olá, seja bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso de Análise Técnica Clássica. E nesse módulo a gente vai estudar sobre tipos de gráfico. Na análise técnica clássica existem três tipos tradicionais. Esses tipos são gráfico de linha, gráfico de barras e gráfico de candles. Dos três, a partir desse módulo, a gente vai focar completamente em gráfico de candles, tá? Mas, para a gente chegar até ele, precisamos passar pelos outros dois, que vieram, né, desde o começo da análise técnica até chegar no candle e a gente continuar o nosso curso. A partir desse módulo segundo também, a gente já vai entrar completamente na parte prática. Já acabou a parte de história sobre análise técnica e agora é só parte prática, é só gráfico, é só tela, tá? Então, vamos ao gráfico de linha. Esse é um gráfico de linha. O gráfico de linha, ele usa apenas o preço de fechamento para poder ser formado. Vamos aqui num gráfico que eu separei para vocês. Aqui. Esse aqui é o gráfico de CEMIG, eu deixei ele separado aqui. O gráfico de CEMIG, a gente pode ver que teve uma queda grande aqui, porém a gente não sabe no gráfico de linha o que aconteceu durante todo o dia de pregão. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse dia aqui teve o fechamento valendo aí uma média de R$ 12,28 mais ou menos. Ele fechou aqui, porém a gente não sabe o que aconteceu durante o dia. Ele pode ter vindo a R$ 11, ele pode ter subido a R$ 14, ele pode ter feito tudo, ou ele pode não ter feito nada, ter ficado parado, consolidado e fechado aqui em 12,28. Mas a gente não sabe, porque o gráfico de linha só mostra o fechamento. Ele pode ter tido nesse dia uma volatilidade enorme mesmo. Mas a gente não sabe, porque o gráfico de linha só mostra para a gente o preço de fechamento, ok? Muita gente usa ele justamente para isso. Às vezes tem dificuldade para marcar suporte e resistência, então usa o gráfico de linha para poder se basear onde tem pontos de reversão no mercado. Mas, no mais, ele serve só para análise de fechamento de mercado, ok? Porque ele só usa esse preço para poder ser montado, apenas o preço de fechamento. Então, vamos seguindo. Deixa eu apagar essa linha aqui. Vamos seguindo com o PowerPoint. E a gente tem em seguida o gráfico de barra. O gráfico de barra, olhando assim, ao primeiro ver, ele é um pouquinho mais complicado. Mas por quê? Porque ele abrange, além do preço de fechamento, ele ainda tem o preço de abertura, o preço da mínima e o preço da máxima do dia. Então ele tem esses quatro preços muito importantes para a análise. No caso aqui eu estou usando como referência um gráfico diário, tá? Mas isso aí vale para todo tempo gráfico, todo período gráfico. Mas, usando como referência o tempo diário, ele tem então a abertura, mínima, máxima e fechamento do dia. Vamos voltar para o mesmo gráfico. Vou te mostrar o gráfico de CEMIG em barra. Olha a diferença que vai dar. Gráfico completamente diferente agora. A gente pode ver que a diferença é grande. Bom, olha esse dia aqui, por exemplo. O fechamento desse candle aqui, isso aqui é uma boa para a gente ver. O fechamento desse candle aqui foi em meados aqui de 9,20, 9,18, 9,19, mais ou menos aqui. O fechamento dessa barra aqui, desculpa. O fechamento dessa barra aqui foi mais ou menos em 9,20, por aí. Vamos passar aqui agora para o gráfico de linha. A gente só tem o fechamento, tá vendo? Onde eu mostrei é onde a linha está, o fechamento. Porém, vamos voltar no gráfico de barra. Olha onde o preço veio nesse mesmo dia. Onde o fechamento aqui
foi de 9,19, 9,20 por aí, esse mesmo dia teve a sua ação valendo R$8 no mesmo dia, o qual a gente não conseguia saber pelo gráfico de linha, porque não mostra. Então, no gráfico de barra, já ajuda bastante a isso, já ajuda a gente a entender isso. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem de duas barras para explicar como que ela funciona. Aí. Aqui a gente tem a leitura da barra, como que ela é feita. A barra funciona da seguinte maneira. O seu tracinho para a esquerda significa abertura. O seu traço para a direita significa o fechamento. E a linha máxima que ela chega é a máxima do dia, né? Onde a linha para cima. E o máximo que ela... e a mínima que ela vem até onde ela para, a linha para, é a mínima do dia, tá? Então ela traz esses 4 preços abordados. No caso de uma barra de alta, a gente vai ter o traço para a esquerda mais baixo do que o traço para a direita, porque ela abriu embaixo e fechou em cima. E na barra de baixa, uma barra de queda, a gente vai ter o traço para a esquerda mais alto que o traço para a direita. Então, o gráfico de barra, ele engloba esses 4 preços que são muito importantes para a análise, mas fica um pouco difícil. A leitura, principalmente se for para day trade, que são operações mais rápidas, fica muito difícil de fazer essa leitura no momento, na hora ali. Você vai estar olhando as barras, uma de cada lado, um tracinho para a esquerda, outro para a direita, pode confundir bastante. Então, eles aperfeiçoaram isso, trazendo cores. E quando trouxeram as cores, foi o surgimento do gráfico de candle. Quando surgiu o gráfico de candle foi maravilhoso. Eu vou trazer para vocês aqui agora para ver o gráfico de candle na CEMIG que a gente estava olhando. A gente tem um gráfico de barra aqui, agora a gente vai para o candle. Olha que beleza. Muito mais tranquilo de ver. Por quê? Porque distingue em 2 cores. Eu escolhi verde para alta e branco para baixa, mas muita gente escolhe verde para alta e vermelho para baixa. Isso aí é completamente personalizável, tá? Vai de cada um para quem achar melhor o jeito de fazer. Eu prefiro assim, com verde para alta e branca para baixa. Então, o gráfico de candlestick, ele veio para facilitar ainda mais a leitura dos preços no mercado. Ele faz exatamente a mesma coisa que a barra, porém de uma forma visível mais clara. Porque a partir do momento que, no meu caso, o candle verde, o candle ficou verde, né? Eu sei que é um candle de alta, eu não preciso olhar se está para a esquerda, se está para a direita, se está mais alto, se está mais baixo. Ele é verde, eu sei que é um candle de alta. E se ele é branco, eu sei que é um candle de baixa. Então fica bem mais fácil, fica bem mais agradável até o gráfico e muito mais fácil leitura. Isso ajuda bastante, a distinção das cores ajuda bastante. E esse foi o principal intuito do gráfico de candles. Então, ele é o que a gente vai abordar daqui para frente. A gente passou o gráfico de linha, a gente passou o gráfico de barra e agora a gente vai usar somente o gráfico de candles. E o próximo módulo vai ser um módulo especial totalmente dedicado a candlestick, onde eu vou explicar a essência dos 4 preços que ele aborda, os padrões de candle e tudo mais que você precisa saber para poder operar candle. Aí sim, a partir do 3º módulo com o candlestick, a gente vai começar a prática de verdade. Aqui a gente só viu quais são os 3 tipos de gráficos, a diferença dos 3 e agora a gente vai começar na prática de verdade. Eu vou passar para você tudo que tem englobado dentro de um candlestick, ok? Então, a gente se vê na próxima aula.